7h03. Já começamos novamente aqui essa edição do CNN Morning Call, gente. É mais um dia que a gente começa aqui em Breaking News. Dessa vez porque o Ministério Público de São Paulo deflagrou, agora pela manhã, a Operação Fluxo Oculto, que é a segunda fase da Operação Carbono Oculto. Notícia que já está em destaque no site da CNN Brasil, com todos os detalhes do que está acontecendo nesse momento, nessa manhã de quinta-feira. Essa investigação, gente, é contra um novo esquema de lavagem de dinheiro do PCC no setor de combustíveis, que também envolve fintechs. Vocês lembram que na primeira fase da Carbono Oculto tivemos fintechs que foram descobertos ali os envolvimentos com essas operações de lavagem de dinheiro do PCC, e dessa vez a gente tem mais 6 fintechs. Estão sendo cumpridos 55 mandados de busca e apreensão no momento, contando também com o apoio do GAECO, dos Ministérios Públicos do Rio de Janeiro, de Minas Gerais e do Paraná. O repórter Guilherme Rajão está ao vivo com a gente e já vai nos falar mais sobre essa operação nesse momento, para trazer mais detalhes do que está acontecendo agora com a polícia nas ruas, o que já temos de antemão, Guilherme, nessa situação. A polícia ainda está na rua. Já temos os nomes dos alvos nesse momento. Bom dia para você, meu querido. Bem-vindo sempre aqui ao CNN Morning Call. Muito obrigado, Débora. Um ótimo dia para você também, para todo mundo que nos acompanha. Exatamente, estamos acompanhando essa operação porque é uma operação importantíssima, segunda fase da Operação Carbono Oculto, apelidada, portanto, hoje de Fluxo Oculto. E é uma nova ofensiva, portanto, da Receita Federal, do GAECO, que estão trabalhando, obviamente, em parceria com demais órgãos de segurança pública para justamente trabalhar nessa investigação, nesse quebra-cabeça, pode-se dizer assim, que é o que está sendo montado para entender ainda mais como funciona essa organização. A gente relembra que a Operação Carbono Oculto é considerada a maior operação contra o crime organizado já realizada no país em termos de cooperação institucional. O foco dessa operação de hoje, portanto, é combater a fraude fiscal, lavagem de dinheiro, adulteração de combustíveis e o uso de fintechs como bancos paralelos. Estão sendo cumpridos, portanto, 59 mandados de busca e apreensão em 5 estados brasileiros. Não somente aqui em São Paulo, mas no Paraná, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e também Rio de Janeiro. As investigações daquela primeira fase da Operação Carbono Oculto e de lá para cá, muitas coisas aconteceram, obviamente, com análise dos dados que foram coletados nos mandados de busca e apreensão, que acabaram sendo cumpridos naquele momento. Nós tivemos, portanto, através dessa análise de dados, o conhecimento por parte da investigação de novas 6 fintechs. E elas são utilizadas nesse momento, portanto, como uma organização criminosa para movimentar dinheiro ilícito. Juntas, essas fintechs movimentaram mais de 26 bilhões de reais entre 2022 e 2025. Segundo a Receita Federal, as fintechs eram usadas para ocultar dinheiro do crime organizado, fazer compensações financeiras internas, pagar colaboradores e também financiar gastos pessoais de operadores do esquema. A investigação ainda acabou identificando depósitos bilionários em espécie, uso de contas bolsão para dificultar o rastreamento e movimentações de mais de 365 milhões em criptoativos ligados a suspeitas de lavagem de dinheiro. Outro eixo da operação analisa diretamente a questão da adulteração de combustíveis. Isso é um fator muito importante porque, obviamente, atinge diretamente, de uma forma mais nítida, o consumidor final, que vai lá, abastece seu carro, percebe problemas que acabam gerando transtornos financeiros a esses cidadãos e acaba trazendo toda essa situação que, nessa análise, portanto, da investigação, esses combustíveis eram adulterados com nafta petroquímica, um tipo de solvente. Isso, portanto, é um dos alvos, é uma das pontas aí dessa investigação, dessa segunda fase da Operação Carbono Oculto, assim como já havia sido na primeira fase, quando essa questão da adulteração de combustíveis também havia sido um dos pilares, portanto, daquela investigação. O esquema teria causado ainda, Débora, cerca de
200 milhões de reais em tributos supostamente sonegados em apenas 2 anos. Participam dessa operação de hoje, portanto, a Receita Federal, GAECO, Cefaz, ANP, Procuradoria-Geral do Estado e Polícias Civil e Militar. São 135 servidores da Receita Federal que estão, portanto, atuando nas ruas do estado de São Paulo e também desses outros 4 estados brasileiros durante a manhã desta quinta-feira. A gente vai trazer aqui agora quais são, portanto, os 4 grupos aí que foram já divulgados pelo Ministério Público do Estado de São Paulo como grupos que estão sendo investigados, alguns deles alvos, portanto, de mandados de busca e apreensão na manhã de hoje. Grupo Ceopag, Grupo XPay, Grupo Smart Solutions e também Grupo IAL. Esses 4 grupos são os principais alvos dessa ação de hoje, que acontece, portanto, nesses 5 estados brasileiros. A gente segue acompanhando muito de perto essa ação, essa operação, uma operação importantíssima. Como eu falei e reforço, a Operação Carbono Oculto é considerada a maior operação já realizada contra o crime organizado no Brasil em termos de cooperação institucional, e essa segunda fase da operação de hoje certamente será também muito grande, e a partir das 10 horas já há uma previsão de uma coletiva de imprensa no Ministério Público do Estado de São Paulo. E nós estaremos por lá acompanhando para trazermos todos os detalhes sobre o que acontece nesse momento nas ruas desses 5 estados brasileiros. Débora, volto com você. Guilherme Rajão, já trazendo todos os detalhes dessa segunda fase, então, portanto, da Carbono Oculto, meu querido, muito obrigada pelas informações. Guilherme volta a qualquer momento com a gente. Ótimo trabalho aí para você, Guilherme. Mas vamos lá, então, relembrar para você que está chegando agora na nossa programação, 7 horas e 10 minutos, o que temos nesse momento acontecendo aqui nas ruas de São Paulo. Segunda fase da Operação Carbono Oculto, nesse momento, envolvendo já o nome de 6 fintechs. Operação Fluxo Oculto, que agora segue na segunda fase da Carbono Oculto. Lembrando que tivemos a Carbono Oculto acontecendo, gente, no ano passado. Inclusive foi em agosto para outubro ali do ano passado que a gente teve a Operação Carbono Oculto em sua primeira fase, mirou diversos alvos na Faria Lima e dessa vez eles vêm investigando nessa operação agora, nessa segunda fase da operação, movimentos de mais de 26 bilhões de reais em 4 anos. O esquema que inclui adulteração de combustíveis com nafta, gente, que é um tipo de diluente que é utilizado para, no final das contas, esse combustível chegar adulterado para o consumidor final. Os focos principais dessa operação são mais 6 fintechs que foram descobertas nesse esquema de adulteração de combustível com uso desse solvente, desse nafta. Conforme já vinha sendo desvendado desde a primeira fase da Carbono Oculto e foi agora aprofundado para essa segunda fase, as investigações apontam um sofisticado esquema engendrado aí já com a organização criminosa, ao mesmo tempo que lavava dinheiro proveniente do crime organizado, E aí, no final das contas, elevava os lucros em cadeia produtiva de combustíveis. Aí o uso das fintechs, gente, é justamente para poder permitir dissimular os recursos de origem criminosa, exatamente como acontecia na primeira fase da Carbono Oculto, que veio à tona na época envolvendo aquela gestora REAG, que teve a sua liquidação decretada pelo Banco Central. A sonegação fiscal e a adulteração de produtos aumentava os lucros e, obviamente, prejudicava os consumidores e a sociedade. Afinal de contas, a gente está falando aí de lavagem de dinheiro, de crime de adulteração de combustíveis, Lembrando que são 59 mandados de busca e apreensão com pessoas físicas e jurídicas de 5 estados. Temos aí São Paulo, temos aí Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Rio de Janeiro, sendo capital, Rio de Janeiro. Aqui em São Paulo, gente, a gente tem a operação acontecendo agora na capital, em Arujá, Atibaia, Barueri, Itupeva, Jardinópolis, Mogi das Cruzes, Paulínia, Rafarde, Santos, São José do Rio Preto, Sorocaba e Votorantim. Já no Paraná, as operações acontecem em Cascavel e Paranavaí. No Mato Grosso do Sul, acontece em Iguatemi, Minas Gerais, mesmo Belo Horizonte, que está acontecendo, Rio de Janeiro, na capital.
participam da operação 135 auditores fiscais, como o Guilherme Rajão já estava falando aqui para a gente. Agora a gente vai se aprofundar aqui um pouco mais para vocês na utilização dessas fintechs. Como que acontecia, né? As operações da Receita Federal que são voltadas aí às fintechs têm como objetivo principal, obviamente, identificar, e não só identificar essas fintechs, mas coibir o uso dessas instituições por organizações criminosas para essa prática de sonegação fiscal, blindando, né, patrimônio e também fazendo lavagem de dinheiro. É um fenômeno que ocorre, sobretudo, devido ao que eles dizem aqui, o que a Receita Federal menciona, de uma ausência de um compliance mais rigoroso, né? E também a participação de sócios e gestores que exploram esse nicho de mercado, que permite estruturas opacas de movimentação financeira. Bom, no final das contas, gente, é importante lembrar que juntas, e é o que eles trazem aqui, são informações da Receita Federal, juntas, as 6 fintechs movimentaram mais de 26 bilhões de reais entre 2022 e 2025. Então, portanto, nessa segunda fase da Carbono Oculto, essas 6 fintechs que estão sendo alvo agora dessa operação, elas movimentaram entre 2022 e 2025 26 bilhões de reais. Houve constatação de operações suspeitas, principalmente com depósitos realizados em espécie. Aliás, essas imagens que você estava acompanhando aqui nesse momento são imagens dessa operação. Dinheiro que já foi apreendido nessa segunda fase da operação, dinheiro em espécie, e era dinheiro em espécie que era realizado em depósitos, procedimento que é estranho, né, a natureza de uma instituição de pagamento, e também contas abertas em outras instituições de pagamento, gerando uma dupla camada de ocultação. Bom, entre 2022 e 2024, uma única pessoa dessas instituições recebeu depósitos de mais de 1 bilhão de reais em espécie, entre 2022 e 2024. Só uma pessoa. 1 bilhão de reais em espécie em movimentação. A gente ainda não tem acesso aos nomes dessas pessoas envolvidas nessa investigação, dessas pessoas físicas, né? A gente tem os nomes aqui das instituições, que eu vou trazer já aqui para vocês. Eu estou detalhando primeiro o que a Receita Federal trouxe em relação a valores e como funcionava o esquema. Até 2025, as instituições de pagamento não estavam obrigadas, gente, a apresentar à E-Financeira declaração que as instituições financeiras devem enviar periodicamente à Receita Federal. Sem a obrigatoriedade, gente, da E-Financeira, os órgãos de controle e da fiscalização não tinham acesso, obviamente, à identificação da movimentação dos clientes das instituições de pagamento. Gente, aqui mora um detalhe muito importante. Quando houve aquela fake news sendo espalhada de que o governo estava querendo fiscalizar o Pix, que ia cobrar pagamento do Pix, uma fake news totalmente, porque naquela época a Receita Federal iria implementar a obrigatoriedade do E-Financeira para todas as instituições financeiras, incluindo fintechs. Algo que os grandes bancos, as grandes instituições, Banco do Brasil, Bradesco, enfim, Itaú, todos os grandes bancos já fazem isso desde quando surgiu o Pix. Se você tem uma conta em um desses grandes bancos, Caixa Econômica Federal, qualquer que seja, isso já acontecia. A obrigatoriedade também das fintechs fazerem isso, né, desses bancos menores, essas instituições financeiras menores, é justamente para facilitar a fiscalização pela Receita Federal de esquemas como esse, que estão resultando agora nessa operação, nessa segunda fase da Operação Carbono Oculto. Mas que a gente teve muita distorção na história da implementação do E-Financeira, inclusive com o surgimento de fake news. Mas foi por essa implementação do E-Financeira que aí a Receita Federal consegue aí chegar nessa operação nesse momento. Após, e é o que eles dizem aqui no comunicado à imprensa, após o implemento dessa obrigação, que foi ocorrido na sequência da Operação Carbono Oculto da primeira fase, mais de 450 instituições adicionais começaram a apresentar a declaração. E aí o cerco vai se fechando justamente para o crime organizado, que tentava utilizar dessas instituições que não tinham essa obrigatoriedade de prestação de contas com a Receita para lavar dinheiro. Era isso que acontecia. Elas já passaram à Receita Federal, desde agosto de 2025, grande volume de informações sobre suas operações, que tem sido chave, obviamente, nesse combate aí dos crimes financeiros e das organizações criminosas. Das 6 fintechs, gente, que são objeto hoje, são alvo hoje dessa Operação Fluxo Oculto, 3
entregaram à E-Financeira informando cerca de 8 bilhões de movimentados entre janeiro a dezembro de 2025. Olha só, gente, 8 bilhões entre janeiro e dezembro, em um ano, 8 bilhões essas fintechs movimentaram. As outras 3 serão autuadas em fiscalização da Receita Federal porque não entregaram, mesmo tendo a obrigatoriedade de entregar, a E-Financeira não entregaram as informações. Também já foram identificadas transações de pelo menos 365 milhões em criptoativos das instituições de pagamento investigadas com empresas suspeitas de lavagem de dinheiro para organizações criminosas investigadas no âmbito de outras operações. O que não é novidade, sabemos bem desse uso, dessa prática do uso de criptomoedas, justamente pela dificuldade de fazer o rastreamento, né, e identificação nas pontas de pagamento. Bom, a adulteração de combustíveis, que é uma outra frente dessa história. Temos a frente do uso das fintechs para lavagem de dinheiro, para poder esquentar o dinheiro do crime organizado. E temos a adulteração de combustíveis, que é uma outra frente em que eles foram também se aprofundando, né, as investigações sobre o esquema de adulteração de combustíveis. E somente com um esquema que utilizava o nafta petroquímica, gente, que é um tipo de diluente, os prejuízos aos cofres públicos atingem a marca de 200 milhões de reais em tributos que foram supostamente sonegados em 2 anos. 200 milhões de reais. É o que a gente tem aqui de sonegação, de acordo com as informações da própria Receita Federal, né? Segundo as investigações, né, se valendo aí das vantagens tributárias incidentes sobre a comercialização de nafta petroquímica, a organização criminosa, por intermédio de empresas de fachada, simulava a aquisição do produto junto a empresas do setor químico com o pretexto de destinação química industrial. Na sequência, a nafta era desviada para terminais de armazenamento, onde era adicionada a tanques de combustíveis automotivos, promovendo a adulteração do produto. Posteriormente, o combustível adulterado era transportado para postos revendedores vinculados a integrantes, inclusive, da organização criminosa. Então, a gente tinha um desvio nesse esquema, o recurso financeiro obtido com o esquema, gente, eram então remetidos a fundos de investimentos para poder ocultar os reais beneficiários da fraude. E aí entra a questão das fintechs nessa situação. A gente tem o conhecimento dos nomes das instituições financeiras, as pessoas jurídicas dessas pessoas financeiras agora, dessas fintechs envolvidas na operação, né? O grupo CELPAG Instituições de Pagamento, CELPA, Fundo PSA, XBR Participações é um dos alvos, America Payment SA também é um outro alvo, o grupo CISPay Instituição de Pagamento, VIPay Instituição de Pagamento e Meiservex Negócios Imobiliários também está na mira dessa operação da segunda fase da Carbono Oculto, Grupo Smart Solutions também na mira hoje dessa operação. E há instituições de pagamento, Elo Gestora de Recursos, todos são alvos, são as pessoas jurídicas alvas, fintechs, as pessoas jurídicas dessas fintechs, alvo dessa segunda fase da Operação Carbono Oculto, que mira agora esse esquema do PCC no setor de combustíveis. Gente, é muita coisa. Lembro para vocês que só na primeira fase já tinha sido identificado uma movimentação de aproximadamente 140 bilhões. 14 mandados de prisão na primeira fase. Agora a gente já tem aqui 50 mandados de prisão nessa segunda fase. A gente vai trazer mais detalhes ao longo da programação para vocês. Estamos de olho, inclusive, em todas as atualizações, em possíveis liquidações que venham a ser decretadas. Tudo isso vocês acompanharão aqui ao longo da nossa programação no CNN Money e também na CNN Brasil.